amados, nesta hora vamos meditar num texto sagrado da Palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que nos diz as seguintes palavras: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Diletos ouvintes, nós encontramos nesse texto sagrado o próprio Deus falando através do profeta, que outra vez veremos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Sim, diletos ouvintes, se a palavra do Senhor assim fala, porque já houve diferença no passado, a Bíblia nos mostra entre aqueles que faziam a vontade de Deus e aqueles que não faziam a vontade de Deus. E o texto sagrado afirma categoricamente que outra vez veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Sim, diletos ouvintes, nós poderíamos citar nesse instante sobre o patriarca Noé, o homem de Deus, o homem que fazia a vontade de Deus. Naquela época do passado, a Bíblia nos mostra no Velho Testamento que Noé e os seus 3 filhos, que eram tementes a Deus, que serviam a Deus em espírito e verdade, Deus estava com eles, abençoando, guardando, protegendo e livrando-os do mal, porque eles temiam a Deus e faziam a vontade de Deus. Mas nos dias de Noé havia um povo ímpio também, que rebelava-se contra os ensinamentos da verdade divina, a ponto, ouvintes amados, de murmurarem, outros até zombarem, outros até criticarem. E o povo só queria fazer a vontade da carne, viviam em pecado, em desobediência à palavra do Senhor. Por que viviam em desobediência? Porque os seus corações estavam endurecidos pelo pecado, pelos vícios, pela maldade. Aleluia, Jesus! E não queriam dar ouvido ao que o justo homem de Deus, Noé, pregava aos seus ouvidos. Mas Deus, aleluia, irritado com a vaidade daquele povo, com a iniquidade do povo, então aleluia, falou a Noé que fizesse a arca, porque ele havia agora de destruir toda a alma vivente, aleluia, através do dilúvio, porque os homens e mulheres não davam ouvido à sua mensagem, à sua palavra gloriosa, que Deus o havia falado através do seu servo. Eles não davam ouvido, antes zombavam e criticavam. Por quê? Porque amavam mais o pecado do que a Deus, amavam mais as trevas do que a luz, amavam mais a maldade do que a bondade, amavam mais o erro do que a fidelidade. Ouvintes amados, e Deus então ordenou o patriarca Noé que fizesse a arca sem demora, para que ele pudesse punir os moradores da terra daquela época. E sem tardar, Noé agora, com os seus 3 filhos, começaram rapidamente com o trabalho acelerado da arca do Senhor. E no decorrer de 120 anos, aleluia, a arca do Senhor estava pronta. Agora Deus já podia punir os ímpios e salvar os justos. Então agora Deus ordena que o patriarca Noé, com seus 3 filhos e as suas 3 noras, entrasse dentro da arca, porque agora Deus era chegado a hora, o momento de punir a terra. A verdade é esta, ouvintes amados, que quando Noé e a sua família entraram dentro da arca, Deus começou a chover sobre a terra, a ponto, ouvintes amados, dos próprios abismos abrirem-se e subir água dos abismos. A Bíblia diz que tanto caía água das nuvens, como subia água dos abismos, e choveu 40 dias e 40 noites.
Oh, que maravilha, ouvintes, que Deus nosso Senhor, poderoso é este, que cumpre a sua palavra, e no decorrer de 40 dias e 40 noites, glória a Jesus, é o povo agora, quando começaram a ver as chuvas, ficaram perturbados, ficaram sem saber o que fazer, porque as águas já iam alcançando as suas casas, os prédios mais altos, e aquelas pessoas procurando os seus lugares mais altos, mas era inútil, porque a água, aleluia, subia aceleradamente, porque era Deus castigando os homens daquela época, porque não quiseram dar ouvido aos seus ensinamentos gloriosos. E a palavra de Deus diz que a água cobriu todas as montanhas, os outeiros, e toda a arma pereceu, toda a criatura humana, todo ser vivente expirou, porque não quiseram dar ouvido à palavra do Senhor. E aqui o texto sagrado, através do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 18, afirma categoricamente que outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Pois o Senhor chega a dizer, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O povo comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, mas a hora que eles menos esperaram, aleluia, Jesus, o dilúvio surpreendeu, meus irmãos e amigos, derrotando as suas vidas, e todos pereceram, porque não quiseram dar crédito à palavra do justo servo de Deus, que pregava constantemente, assim será a vinda do Filho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pregadores do Evangelho estão anunciando as verdades divinas, e os homens e mulheres ainda endurecem os seus corações, não querem serem demonstrados pela doutrina divina de nosso Senhor Jesus Cristo, preferindo ainda mais as coisas que o mundo oferece do que a Deus, amando mais as coisas do mundo do que o Senhor. Sim, diletos ouvintes, então outra vez veremos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. A Bíblia ainda mostra lá quando o justo Ló estava em Sodoma, ali atormentado pelos homens ímpios, e Deus nosso Senhor então enviando o seu anjo para tirar o justo Ló, sobrinho de Abraão, para que saísse de Sodoma e Gomorra, porque o pecado do povo de Sodoma e Gomorra já havia chegado até o trono de Deus, e Deus nosso Senhor, revoltado contra o pecado dos sodomitas, ele enviou o seu anjo a tirar o justo Ló, o seu servo que estava habitando naquela cidade. E quando tirou fora da cidade, a Bíblia Sagrada nos afirma categoricamente que choveu fogo dos céus e consumiu todos os sodomitas, porque eram rebeldes à palavra do Senhor. Mas Ló e as suas duas filhas foram milagrosamente salvas do fogo destruidor que consumiu Sodoma e Gomorra. Sim, diletos ouvintes, assim como foi nos dias de Ló, será na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os justos serão arrebatados pelos anjos ao reino dos céus, mas os ímpios perecerão, porque não quiseram dar ouvido à doutrina santa, pura, real e verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, diletos ouvintes, nós podemos ainda citar, como no caso do povo de Israel, que saía do Egito para a terra de Canaã, quando o povo de Deus defrontava com o Mar Vermelho para o passar. Ouvintes, diz a palavra de Deus que Moisés lançou a vara sobre o mar, e as águas se abriram e fizeram muralhas, e eles passaram o Mar Vermelho. Mas o exército ímpio de Faraó, que vinha furioso atrás do povo de Israel,
para levarem de volta ao Egito, para serem escravo do rei Faraó. Ouvintes, mas quando o povo de Deus passou o Mar Vermelho, que o mesmo povo ímpio quiseram passar pelo mesmo caminho, porque as águas estavam feitas muralhas, porque o homem de Deus, Moisés, havia lançado a vara sobre o mar, e as águas se fizeram muro. Mas louvado seja Deus, quando passa o último israelita da outra banda do Mar Vermelho, é Moisés lançando novamente a vara sobre as águas do Mar Vermelho. A Bíblia relata, afirma categoricamente que as águas novamente encontraram-se, e o povo que vinha atrás do povo de Deus para trazer presos, para ser escravo no Egito, pereceu. O forte exército de Faraó pereceu. Por que pereceu? Porque não serviam a Deus. Mas o povo de Israel, que saíra do Egito para servir a Deus nosso Senhor, foram livres da morte, porque o Senhor os guardou pelo deserto, sendo uma nuvem que os cobria, aleluia, durante o dia, livrando do sol, e à noite a Bíblia diz que aquela nuvem era uma coluna de fogo que alumiava o lugar onde os israelitas haviam de repousar e andar. Louvado seja Deus! Então outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Sim, diletos ouvintes, e este acontecimento não está longe, está mais perto do que o Senhor, a Senhora, pode imaginar. Este acontecimento está mais próximo do que o Senhor, a Senhora, pode falar ou apregoar, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, diz: eis que venho sem demora, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ó dileto ouvinte, nesta hora ouvir esta mensagem, decida-te agora ao nosso Senhor Jesus Cristo, aceitando como teu Salvador, para que possa ser salvo, obediente à palavra de Deus, e sereis livres da destruição, porque a própria Bíblia nos relata, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, é que o Senhor Jesus porá os justos à sua direita, mas aos ímpios à sua esquerda. E aos que tiverem à sua direita, ele dirá aos justos: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Mas aqueles que tiverem à esquerda, ele dirá as seguintes palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, porque nunca vos conheci. Decida-te agora, aceita o Filho de Deus como teu único e suficiente Salvador, e seja salvo por Ele, porque outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus.